paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Eu venho aqui contar para vocês o sonho que eu tive do arrebatamento e uma parte das grandes tribulações. Eu recebi uma ordem de falar e é por isso que eu estou aqui a contar. Exatamente no dia 28 de abril de 2022, eu tive esse sonho. Esse dia foi um dia assim um pouco diferente, porque eu tinha decidido de não dormir, porque eu queria assistir a live de dois caríssimos irmãos que fazem live no YouTube todos os dias. Esse dia em particular, eles falaram que ia orar para cada um, então eu decidi de ficar acordada. Morando aqui na Europa, o meu horário era diferente. Então, assim, eu decidi que a partir de 00:30 eu ficaria acordada esperando que começasse essa live. Então, aqui da onde eu moro, na Europa, o horário era já do dia 28 de abril de 2022. E eu fui dormir, que já era 5h40, 5h45 mais ou menos da manhã, aqui na Itália. E quando eu fui dormir, eu tive esse sonho muito importante do arrebatamento e das grandes tribulações, em que a primeira foi dividido em partes. Ele foi em partes e assim eu vou contar. Na primeira parte do sonho, eu me encontrava em um funeral, onde tinha um caixão preto, onde tinha um lençol preto, e eu via muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Eu entendia que era um funeral de uma pessoa conhecida a nível mundial. Era uma pessoa importante. E tinha uma família que eu reconheci, porque morando aqui na Europa, sabemos que tem princesas, que tem a rainha, e também tem famílias nobres. Então, eu conheço uma família nobre aqui, onde eu trabalhava. Essa família frequentava o lugar onde eu trabalhava. Então, era uma família de pessoas nobres, que tinha a Contessa, tinha o Conte, tinha as filhas. Eu conheço bem porque eles vinham ali, frequentavam o lugar onde eu trabalhava. E essas pessoas eu vi nesse funeral. Foi as únicas pessoas que eu reconheci. E ali eu entendi que o Senhor estava me dando uma indicação depois, né? Quando eu tive o sonho que eu fui pensar, eu entendi que ali era uma indicação, aquela família, porque foi as únicas pessoas que eu conheci ali naquele funeral. E depois eu via muitas pessoas, era realmente uma pessoa importante. E dali eu entendi que foi uma mulher, porque eu vi o rosto, e era uma princesa ou a rainha, mas eu não quero entrar em mérito, porque o Senhor me mostrou assim. Depois eu olhei na internet e até reconheci. E aí terminou a primeira parte do sonho. A primeira parte, depois teve a segunda parte, porque foi em etapas. Na segunda etapa do sonho, eu me encontrava já em um outro lugar, em uma outra situação, onde eu estava em uma rua. A rua era muito estesa, muito longa, essa rua. É como se eu estivesse tendo uma visão do mundo, das pessoas no mundo, uma rua assim que estava cheio de multidões de pessoas. E eu senti à distância o soar das trombetas. Eu ouvi o soar das trombetas à distância, mas eu ouvi. E eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi os anjos. Eu vi muitos anjos levando as pessoas. E eu via que as pessoas, aquela multidão de pessoas estava completamente em confusão, estavam em pânico. A terra ficou em confusão. As pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. E ao meu redor tinha muitas pessoas também. E tinha uma senhora que ela falava para mim o que está acontecendo, porque as pessoas estavam desesperadas. E eu falava: aquelas pessoas foram levadas daqui da terra, elas foram levadas. E ali, aquela senhora entendeu que teve um arrebatamento e ela conseguiu entender que eu era cristã para saber essas coisas, eu era cristã. Então ela me perguntava: e por que você não foi? Por que você não foi?
E ali eu pensei em mim, eu devo ter feito algo de errado. Deve ser que eu estava fazendo alguma coisa de errado, porque nem eu sabia por que eu estava ali. Eu falei, eu não sei por que eu estou. Então eu achava que poderia ser porque eu tinha feito alguma coisa de errado, né? E ali se concluiu a segunda parte do sonho, a segunda etapa. E eu já fui em uma terceira parte, onde eu estava em um outro lugar, em uma outra situação. E ali eu me encontrava em um lugar com a minha família. Era tipo uma casa, uma sala. E naquela sala ali, eu encontrava os meus familiares e eu contava para eles que eu tinha sonhado com o arrebatamento. Praticamente, eu estava contando do sonho que eu estava tendo. E eu falava, olha, você foi arrebatado, mas eu fiquei. E naquele momento ali, eu senti no meu coração e eu perguntei, Senhor, por que eu fiquei? Porque eu não entendia por que eu tinha ficado. Por que eu fiquei? E naquele momento ali, eu ouvi uma voz audível, uma voz com autoridade, uma voz com firmeza e, ao mesmo tempo, uma voz doce, uma voz calma, mansa, muito bonita, muito linda. E a voz me falou, eu te mostrei para você falar. Foi próprio uma ordem que eu recebi, eu senti muito forte aquela mensagem. Eu te mostrei para você falar. E aí acabou a terceira parte do sonho. E já aí eu entrei em uma quarta parte, que eu estava já em um outro lugar, que eu estava em uma casa. Eu via várias casas, eu estava em uma casa onde tinha um grupo de pessoas reunidas. Em cada casa tinha pessoas reunidas em grupo. E ali as pessoas estavam preocupadas, as pessoas estavam desesperadas, querendo entender qual seria a próxima coisa que iria acontecer aqui na Terra. Queridos irmãos e irmãs, a situação é horrível. Eu senti a opressão que se sente aqui. É uma coisa, não tem explicação, não sei explicar para vocês. Não tem dor, não tem tristeza, não tem tribulação, não tem fome, não tem desemprego, não tem tristeza. Não tem nada que eu possa explicar a sensação que você sente na grande tribulação. É uma sensação de opressão, é terrificante, é horrível. Não queira pagar para ver, não queira pagar para estar aqui, para ver o que vai acontecer nessa terra. E se o Senhor está mostrando, é porque Ele está dando oportunidade, Ele está mostrando aos servos dele. Por quê? Por quê? Porque vai acontecer, vai acontecer. E ali eu vi as pessoas desesperadas. Estávamos querendo saber qual era a próxima coisa que iria acontecer. Só que eu me via em todos os momentos que eu estava ali preocupada, pensando, mas eu não estava desesperada, mas eu via o clima de desesperação e eu sentia uma opressão terrível, eu sentia a opressão. E ali eu falava, eu creio que vai cair, eu acho que vai cair, fogo e enxofre do céu. E as pessoas diziam, tinha pessoas ali que falavam, não, ainda não vai cair fogo e enxofre, ainda não é o momento. Dali eu pude perceber que as pessoas eram conhecedoras da palavra. Então, pessoas que ficaram aqui, que conhecem a palavra, que sabiam que não era o momento. Então, eu falei, deve ser que então as pessoas vão se matar entre elas. E ali, naquele momento, eu via que saía da casa algumas das pessoas, 2 homens, e eles se agarravam fora da casa, no quintal da casa, na parte interna, no quintal. Eles se agarravam e começavam a brigar entre eles, como se estivessem realmente se matando. Porque eu entendi claramente, eu entendi naquele momento que as pessoas não poderiam ter pânico. Elas não poderiam entrar em pânico, porque se elas entravam em pânico, é como se elas viessem dominadas por uma coisa maligna. E ali elas começavam a brigar entre elas. E naquele momento ali eu começava a falar, clamem ao Senhor pela salvação de vocês. É preciso clamar, clame. Começava a falar para todo mundo, clame ao Senhor pela salvação. E ali eu vi uma mulher que ela tinha escondida, era uma coisa que estava escondida. Ela tirou e abriu. E quando eu vi, era uma página, uma folha da Bíblia. Ela tinha
uma folha da Bíblia que estava queimada, mas não completamente queimada. Eu via partes da Bíblia queimada, da folha, da página, e alguma parte ela conseguia ainda ler. Dava para ler, porque não estava queimada todo o papel. E ali ela se apegou com a esperança na palavra para ter esperança, né, para se fortalecer, porque ela sabia, eu entendi naquele momento que as pessoas não poderiam entrar em pânico, porque se ela entrava em pânico, acontecia essa coisa, essa reação tinha nas pessoas. Então eu falava, clame, clame ao Senhor. E ali eu entendi claramente que já não tinha mais a Bíblia, as pessoas não encontravam facilmente, não tinha. E aquela mulher, ela tinha escondido aquela página da Bíblia que já estava até meia queimada. Imagine a situação que vai ser aqui na Terra. É por isso que tem aquela passagem que fala... as pessoas vão procurar, vão ter sede e fome, mas não de comida, da palavra, e não vão encontrar. E justamente foi o que estava acontecendo. Então, ali aconteceu essas coisas. Eu vi também no quintal da casa, eu vi essa parte aqui. Eu sinto muito de falar, mas eu tenho que falar. Eu vi crianças grandinhas ali. Eu vi crianças brincando no fundo do quintal, grandinhas. Então, eu tenho que falar o que eu vi. Depois, eu me encontrava fora da casa, porque eu entendi que as pessoas não poderiam sair de casa, mas eu me encontrava fora da casa, e quando eu me encontrava fora, eu via formas de pessoas, mas não eram pessoas, parece que eram seres estranhos, seres malignos, que estavam aqui na terra. E aqueles seres, eles queriam me pegar, eles vinham, se aproximavam para querer me atacar, me oprimir, eles queriam me fazer mal, não sei o que é que eles queriam, se iam me matar, eu não sei. Eu só sei que eu senti opressão e vi esses seres malignos. E dali, rapidamente, eu me encontrava de novo dentro da casa e eu via a situação de opressão, de medo, de desesperação total e... Depois eu fui levada dali. Eu já me encontrava que eu estava em um outro lugar, sendo levada, como se eu estivesse em um elevador, mas não era um elevador, porque eu via tudo, eu via o ar. Eu via que eu estava no ar, sendo transportada para um outro lugar, e eu via que o lugar onde eu estava é tipo um quadrado, e tinha um fio que me levava, que ia me levando. Esse quadrado estava agarrado num fio, que o que segurava esse quadrado era esse fio, que eu não sei da onde é que estava agarrado esse fio, não sei se era do céu, da onde era. Eu só sei que estava me transportando e eu ficava com medo de cair, porque eu via que o fio, que o quadrado onde eu estava ali, eu não estava muito firme e segura ali, mas estava me levando para uma outra situação, que eu não sei que situação era, e eu olhava assim para baixo, porque eu estava no alto, sendo transportada, eu olhava para baixo e eu via assim um pouco de neve, é como se eu estivesse em um lugar de montanha, não sei, e ali acabou o sonho, eu estava sendo transportada. E aqui é o testemunho que eu tenho, que eu deixo, porque eu recebi a ordem, eu ouvi a voz audível do Senhor que me disse, eu te mostrei para você falar, eu entendi claramente e aqui estou dando o testemunho do sonho que eu tive. Eu orei ao Senhor antes de fazer esse áudio e quando eu estava orando ao Senhor, Ele me deu eu abri a palavra 2 vezes, na segunda vez que eu abri a palavra, o Senhor me deu essa passagem que está em Amós, capítulo 3, do versículo 7 ao 8, aonde o Senhor fala... Claramente, estou aqui procurando para mostrar para vocês a passagem. Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Glória a Deus, irmãos, vocês podem ver... Aqui, hoje, antes de eu fazer esse vídeo, eu abri a palavra 2 vezes. Na segunda vez, o Senhor me deu essa palavra, em que Ele diz claramente que Ele avisa aos seus servos antes.
Eu posso dizer para vocês que foi uma experiência muito forte. Eu, quando me acordei, eu digo para vocês, eu pensava, né, que eu iria acordar com o coração disparado. Depois eu pensei, né, eu falei, eu não acordei com o coração disparado, nem desesperada. Eu acordei calma, tranquila, serena, mas as lágrimas caíram dos meus olhos e eu falei, ninguém queira ficar. Eu falei próprio para a primeira pessoa que eu vi, que foi o meu marido. Eu falei que ninguém queira ficar aqui, porque é horrível. Horrível, e as lágrimas caíram, mas eu estava em paz, o meu espírito, o meu coração estava em paz. Então eu entendi que eu recebi essa mensagem para que eu falasse, porque foi assim que foi a mensagem, foi assim, o primeiro entendimento que eu tive foi esse. Então, que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos proteja, e que quem ainda não entregou a sua vida completamente ao Senhor, como o Senhor Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, entregue completamente a sua vida para Ele. Não é pela metade, não é, porque neste sonho eu vi conhecedores da palavra que ficavam aqui. Conhecedores da palavra. Então, é muito forte, foi muito forte essa experiência. Eu agradeço ao Senhor e eu peço que Ele possa, o Espírito Santo de Deus possa convencer vocês